Bom, agora em relação à questão 33, ela é sobre o mesmo tema, né, que é escoamento externo em uma placa plana. Ela é bem simplesinha, ela dá pra gente as condições aí de um chip quadrado de 10 milímetros de lado. Fala que a velocidade do ar é de 20 metros por segundo e a temperatura do ar é de 24 graus Celsius. E esse ar tá escoando aí em cima desse chip, né? Apenas na superfície superior, para fazer com que ele resfrie, né? Então, a questão fala pra gente que a temperatura máxima que esse chip pode chegar é de 80 graus Celsius. Então, ele quer saber qual vai ser esse calor, qual vai ser a potência dissipada por esse chip nessa temperatura, né? Então, ou seja, qual vai ser a potência máxima dissipada por esse chip. Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que calcular as propriedades do fluido na temperatura do filme, que é a média da temperatura da superfície e do fluido, que aqui no nosso caso é de 325 Kelvin. Olhando na tabela do ar, se não me engano, a tabela 4 do livro, a gente vai encontrar, né, fazendo uma interpolação, valor de viscosidade de 18,405 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, número de pranto de 0,7035 e condutividade de 28,15 vezes 10 a menos 3. Tá, feito isso, que a gente faz agora é calcular o Reynolds para ver se o escoamento é laminar ou turbulento. Então, de acordo com meus cálculos aqui, como dá para observar, deu que o escoamento é laminar porque o Reynolds foi menor do que 5 vezes 10 elevado a 5. Um detalhe importante que eu esqueci de falar é que essa questão fala, e nisso tem que ter bastante atenção, que esse sistema aqui, esse chip ele não está a temperatura constante. Então, ele não tá o chip não está ele todo à mesma temperatura. Então, entretanto, né, o fluxo do chip é constante. Então, o fluxo de calor que está sendo dissipado pelo chip é constante. Então, a gente tem no livro a dedução das fórmulas de Nusselt para fluxo constante e é a equação 7,45 para o caso em que é laminar. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui, encontrar um valor de Nusselt. Com o valor de Nusselt que a gente encontrar, né, a gente já tem Reynolds, já tem Prandtl. A gente vai encontrar um valor aqui de H, conforme a gente fez nas questões anteriores, né? O valor que eu encontrei foi de 118,2 watts por metro quadrado de Kelvin. E depois, com isso, só a gente utiliza esse H na equação de resfriamento de Newton para descobrir qual vai ser esse calor máximo, essa taxa máxima dissipada pelo chip. Então, para isso, a gente vai ter que utilizar a área do chip, que é os 10 milímetros lá ao quadrado, porque o chip é quadrado também, né? Agora, uma coisa que eu pensei mesmo, mas eu queria até que você, se possível, olhar com a Cris, é porque, tá, essa aqui é a resposta final da questão. Na verdade, a questão, ela prolonga um pouco mais, ela pede pra gente calcular caso esse chip houvesse um comprimento inicial não aquecido, só que eu acho que é isso que a Cris não considerou, né? Pediu para que não precisa fazer. Porém, eu fiquei com um pouco na dúvida, porque aqui nesse caso a gente calcula o coeficiente convectivo em L, né? Que é a extremidade máxima aqui da placa. Ele é os 10 milímetros. Eu acho que para mim faria sentido que a gente, para calcular a taxa dissipada pelo chip, que a gente utilizasse um coeficiente médio, sabe? Que representasse toda a extensão da placa, mesmo que ela seja pequenininha, né? Porque o HL aqui, por esse cálculo que a gente encontra, é o coeficiente convectivo local, que é o coeficiente convectivo na pontinha da placa. Agora, eu imagino que o coeficiente convectivo médio representaria todo o escoamento ao longo de toda a placa, enquanto o local representaria o coeficiente convectivo só na pontinha. Então, o livro até traz para a gente uma fórmula do Nusselt médio que permite achar um coeficiente convectivo médio. Porém, eu não entendi, pelo que o livro falou, se essa fórmula é para escoamento laminar ou turbulento, porque ele só dá essa fórmula de cálculo médio para a condição de fluxo térmico constante. Mas a termo de curiosidade, né, o valor que a gente encontraria de calor é de 0,99 watts, que é um pouquinho maior que o que a gente encontrou para esse caso aqui. Então, eu espero não estar confundindo você, Jéssica, mas isso aqui é só uma coisa que eu achei interessante falar, sabe? Que o coeficiente convectivo médio representaria melhor no cálculo dessa taxa aí. Mas se você achar válido, pergunta a Cris. Mas a resposta é essa aqui mesmo, tá? Eu conferi
com a resposta do livro, é esse aqui mesmo. O livro também usou essa fórmula aqui. E é isso, a questão é bem tranquilinha. E um abraço, qualquer coisa você pode me perguntar aqui, tá bom?